E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, desculpa, né, começar o vídeo pedindo desculpa, né, mas eu preciso dizer, né, que semana passada foi super corrido, eu tive muitos atendimentos online e acabou que no dia, chegou no dia de fazer o vídeo, eu não consegui fazer o vídeo a tempo de editar e jogar para o YouTube. E aí, geralmente, quando isso acontece, eu aviso nas redes sociais que em algum outro dia, né, vai sair vídeo, mas realmente naquela semana não deu, foi super corrido e eu acabei não tendo como fazer, como produzir. Além disso, eu também estava meio com um pouco de bloqueio criativo naquela semana, não estava com muitas ideias sobre o que falar. Na verdade, até hoje eu estava até agora loucubrando, né, aqui, pensando e tal sobre o que falar. E acabou que me surgiu uma ideia, né? E o que eu vou falar hoje? O vídeo de hoje vai ser como você pode identificar e também, além de perceber, claro, como evitar os ataques dos seres das trevas, dos seres negativos. Como você identifica quando você está sendo atacado por um ser negativo e como você faz para se livrar disso. Interessante, né? Bora pro vídeo? Pois é, isso é uma das que eu mais vejo ao longo da minha vida e da minha existência como terapeuta. O pessoal perguntando: poxa, Pierre, como é que eu vou identificar quando eu estou sob ataque? Será que eu estou em ataque negativo? Pois é, eu escuto muito isso. Assim como também eu vejo muita gente botando culpa dos seres negativos, né? De tudo que acontece. E essa parte até é engraçada, que às vezes eu falo para as pessoas: gente, nem tudo que acontece também é energia, nem tudo é culpa do capiroto, assim, sabe? Às vezes é só você mesmo. A gente tem uma vida baseada em escolhas, né? Então as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, ele vai definir o caminho que a gente vai seguir. Ele vai definir o que a gente vai percorrer. E é fato que os ataques negativos acontecem na nossa vida para influenciar essas escolhas. Mas também é fato que muitas vezes a gente apenas faz más escolhas. E aí, nesse caso, se você fez uma má escolha porque usou mal o seu livre-arbítrio, o capiroto não tem nada a ver com isso, entendeu? É preciso você também ter a sabedoria de reconhecer quando você simplesmente errou. E muita gente não tem isso, porque admitir que errou ou admitir que fez besteira é, digamos, algo que faz com que você tenha que necessariamente se sentir autorresponsável por aquilo, né? E como eu já andei falando por outras vezes aqui, a gente sabe que a grande maioria das pessoas, a grande maior parte das pessoas, ela não está buscando ser autorresponsável por nada, ela não está buscando se responsabilizar por nada, ela está buscando alguém para seguir, alguém para mandar nela, alguém para fazer com que ela tenha diretrizes, vamos dizer assim, de comando, sabe? E infelizmente a grande maioria das pessoas que busca isso, elas não estão preocupadas com autorresponsabilidade. O que convenhamos, né, gente, acaba sendo mais fácil,
Porque uma vez que você busca alguém para seguir, alguém para direcionar, alguém para falar o que você tem que fazer ou não, se a coisa der errada, a culpa tá na pessoa, não tá em você, né? Pois é. Grande ilusão. Gente, os seres negativos, eles trabalham de maneiras distintas, sabe? Mas muito parecidas com a forma como os seres positivos também agem. O fato é que nós, seres humanos, nós estamos ali no meio do caminho, né? De um lado temos ali a energia do mal, vamos dizer assim, a energia negativa, e do outro temos aí a energia do bem, a energia positiva. Como nós seres humanos estamos no meio do caminho, isso também explica por que na Terra e por que nós seres humanos aqui possuímos tanta dualidade, possuímos tanta, digamos, a conotação para fazer coisas maravilhosas no que diz respeito a coisas de luz, né, coisas positivas e que vão ajudar ao próximo e elevar sociedades e famílias e tal. Assim como também nós temos aí a capacidade de fazer coisas terríveis, né, como armas de destruição em massa, guerras biológicas, né, e coisas bem horríveis, né. Então, assim, o ser humano, ele tá digamos que na berola da coisa ali, sabe, aonde ele ainda não se decidiu se ele pende para o lado do bem e para energias positivas do universo, ou se ele pende para o lado do mal e para as energias negativas existentes no universo. E aí é onde a coisa degringola, né? Porque sabemos que essa dualidade ela é muito forte em planetas de baixa vibração, e o nosso planeta, embora ele já esteja na quarta dimensão e não mais na terceira, nós seres humanos ainda vibramos em terceira, então, ou seja, nós ainda fazemos com que o planeta seja de baixa vibração, mesmo quando nós não estamos mais nessa baixa vibração, sabe? E, aliás, mesmo quando o planeta não está, nós estamos, né? E aí é muito mais fácil para o ser humano se coligar a energias mais densas e energias mais, portanto, negativas, vamos dizer assim, do que a energias mais positivas e mais iluminadas e mais puras, tá? E aí é claro que dentro do decorrer da vida humana, situações vão acontecer para que você possa chegar aonde você deveria chegar, descobrir quem você é, acordar de alguma maneira, é o que nós chamamos de despertar. E para isso, então, acontecer uma série de situações meio que vão sendo encaminhadas para a sua vida pelos seres positivos do universo, para poder você acordar efetivamente e cumprir o seu papel em terra, cumprir a sua função de vida, cumprir a sua missão divina, sabe? E tudo isso funciona de que maneira? Através do jogo de influenciação. Como os seres não podem interferir diretamente no livre-arbítrio humano, a influência é a única maneira de conseguir, digamos, direcionar o ser humano para o caminho certo ou o caminho errado, né? Quem não tá ligado, tem inclusive uma cena no filme Constantine, né? Do maravilhoso Keanu Reeves, eu adoro ele, que fala sobre isso, né? Eu vou deixar a cena para vocês aqui. Detetive, e se eu dissesse que Deus e o diabo fizeram uma aposta? Uma aposta pelas almas de toda a humanidade? Eu diria, continue com seus remédios. Me escuta. Nenhum contato com os humanos. Essa seria a regra. Apenas influência, para ver quem venceria. Está bem, eu estou ouvindo. Por quê? Quem sabe? Talvez pela diversão, não se sabe. Ah, é divertido. É divertido um homem surrar a esposa até matá-la? É divertido uma mãe afogar seu próprio filho? Você acha que o diabo é o responsável? As pessoas são más, Sr. Constantine. Pessoas. Tem razão. Nascemos capazes de coisas terríveis.
Mas às vezes alguma coisa nos dá uma pequena noção do que é certo. Olha, foi muito instrutivo, mas... não acredito no diabo. Deveria. Ele acredita em você. Céu e inferno estão bem aqui. Atrás de cada parede, cada janela. O mundo por trás do mundo. Nós estamos no meio. Anjos e demônios não podem vir para o nosso plano. Em vez disso, nós temos o que eu chamo de mestiços, tentando nos influenciar. Só podem sussurrar em nossos ouvidos, mas uma única palavra pode lhe dar coragem ou transformar o seu prazer no seu pior pesadelo. Daqueles com o toque do demônio e os que são parte anjos, vivendo ao nosso lado. Eles chamam de equilíbrio. Eu chamo de baboseira hipócrita. Infelizmente, o arcanjo Gabriel que aparece no filme é piradaço, sabe? O arcanjo Gabriel não fumava cachimbo, fumava erva pra ficar loucão daquele jeito, sabe? Então não dá pra levar em consideração com o arcanjo Gabriel como ele é de verdade nos dias de hoje, sabe? Então a visão do filme que a coisa funciona sob influência, sim, ela está correta, isso acontece. Talvez acredito que isso possa ter sido um insight do autor, mas quanto ao arcanjo Gabriel, estava piradaço quando ele escreveu isso daí, tá? Agora, assim como os seres positivos trabalham sobre a influência, né, influenciando nossas ações, influenciando nossos pensamentos, para que a gente possa efetivamente direcionar o nosso livre-arbítrio e aí agirmos e fazermos o que deve ser feito, os seres negativos agem da mesma maneira. A diferença é que, como os seres negativos eles estão muito mais próximo da energia da densidade, como nós, é muito maior essa influência e, portanto, muito mais fácil para eles acessar e nos influenciar em nossos corpos energéticos, em nossas mentes e assim por diante. É claro que, no final das contas, isso não tira a sua autorresponsabilidade de saber identificar quando você está sendo influenciado negativamente por um ser ou não. Gente, convenhamos, né? 2021. Hoje é quase impossível alguém no planeta que nunca tenha ouvido falar de alguma maneira em energias positivas ou em energia negativa, que não tenha ouvido falar sobre mal e sobre bem, que não tenha a mínima, digamos, compreensão sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre leis divinas e leis não divinas, vamos dizer assim. É verdade. Tá? Então, é também muito mais fácil nos dias de hoje acessarmos as informações e, por conta disso, a gente perceber quando a gente está indo pelo caminho certo ou quando a gente está indo pelo caminho errado. E, assim, eu não gosto de afirmar isso, mas é uma coisa que eu venho percebendo nos últimos anos, sabe? Parece que o ser humano, ele gosta de ir pelo caminho errado, porque o caminho certo está sempre na frente dele ali, sabe? Às vezes gritando ali, mas nunca parece ser o suficiente para que ele realmente se decida a seguir por aquele caminho, sabe? É como se o ser humano precisasse ainda seguir pelo caminho errado só porque ele quer pagar para ver, sabe? Para poder ver que o caminho errado realmente era errado, sabe? Realmente esse caminho errado é o errado, sabe? Eu acho que eu devia ter seguido pelo certo. Mas se você tivesse seguido pelo caminho certo, você não ia perceber que esse era o certo e, portanto, que o outro era o errado também? Então por que você tem que seguir pelo caminho errado, sabe, gente? É meio absurdo a gente pensar nessa possibilidade, mas acontece, sabe? E a forma como os seres negativos geralmente influenciam você é sempre nos seus pontos de fragilidade. E aí onde a coisa pega. Porque como você identifica que um ser negativo ou que uma energia negativa ela está te afetando? É muito simples.
É só você começar a perceber que situações na sua vida não tão adversas assim, que são situações que são consideradas como as bases fortes da sua vida, começam a sofrer ataques esses para te desestabilizar. Se a família é a tua base forte, começa a acontecer um monte de problema familiar para poder desestabilizar você emocionalmente, e assim a sua frequência abaixa, e com a sua frequência baixa eles conseguem entrar e acessar diretamente você. Se a sua vida financeira é algo primordial para você, é uma das suas bases fortes, eles começam a atacar a sua vida financeira. De que maneira? Eles vão fazer você perder o emprego? Não necessariamente, tá, gente? Mas eles conseguem criar fugas financeiras. Fugas financeiras são ataques. E as fugas financeiras são coisas muito simples dos seres negativos criarem, que é aquelas situações onde coisas quebram do nada, sabe? Você chega no final do mês, você pagou todas as contas e aí sobrou uma graninha, você pensa, poxa, que legal, vou poder fazer aquele curso que eu estava querendo, ou aquela viagenzinha para meditar num sítio que eu estava afim, e aí, sei lá, quebra o carro, explode a geladeira, né, destrói parte do teto porque começa um vazamento do nada. Essas coisas são fugas financeiras, e essas coisas são ataques dos seres negativos para poder fazer com que você se desestabilize, né? Porque você desestabilizado, eles conseguem acessar o seu campo e aí, portanto, te manipular com mais facilidade. Ah, Pierre, mas você está querendo dizer que a gente não pode ficar irritado? Não, gente, não é isso. Não é que você não pode ficar irritado. A questão é quanto tempo você fica estressado, irritado ou dando margem àquela situação antes de efetivamente resolver e voltar para o seu ponto de equilíbrio. O tempo que você fica fora da faixa de tolerância é evidencialmente o grande problema, a grande problemática. Peraí, Pierre, você falou um negócio aí que eu não entendi. Faixa de tolerância, o que é isso? Então, gente, a faixa de tolerância é, digamos, um mecanismo que as inteligências galácticas criaram para situações e planetas densos como o nosso. Como é sabido por eles que em planetas mais densos, em realidades mais obscuras como essa nossa, nós não conseguimos vibrar numa frequência única, né? Ou seja, nós não somos estáveis o tempo inteiro, até por conta da condição emocional que em planetas como o nosso são altamente abaláveis e, portanto, faz com que nós não sejamos estáveis o tempo inteiro. Criou-se o que eles chamam de faixa de tolerância, tá? E o que é a faixa de tolerância? A faixa de tolerância, ela é basicamente como se fossem duas linhas, tá? Elas são duas linhas paralelas, aonde dentro dessas linhas paralelas você vai ter ali um gráfico aonde você pode oscilar com energias positivas e energias negativas. Ou seja, dentro dessas linhas paralelas, a gente tem a liberdade para oscilar entre bem e mal, vamos dizer assim, porque é compreensível para os seres que a gente não conseguiria manter uma frequência única, tá? Por conta da dualidade, por conta das influências emocionais, por conta disso tudo, tá? Eu vou deixar um gráficozinho aqui para vocês. Mais ou menos, né? Deu para entender. O problema é que a gente aqui na Terra, a gente consegue sair da faixa de tolerância, tanto para cima, ancorando energias, portanto, maiores do que geralmente a gente tem a capacidade, e aí isso nos exaure, quanto para baixo, quando a gente tem aquelas quedas vertiginosas de energia, e aí geralmente é quando entra, por exemplo, situações como depressão, como situações como raivas, ódios e coisas do tipo, tá? E aí o problema se encontra aí. O sair da faixa de tolerância faz com que você também saia daquela frequência cujo qual você
é muito menos afetado. E aí você fica altamente afetável. E o tempo que a gente demora para voltar para a faixa de tolerância é extremamente, digamos, é de extrema importância, sabe? É extremamente importante, porque o tempo que você fica fora da faixa de tolerância, você está altamente afetável. Então, quanto mais tempo você demora para você voltar para aquele seu ponto de equilíbrio e continuar oscilando como um ser humano normal, vai ser o tempo que você pode ser mais altamente afetável. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tanto pelas energias do bem positivas, né, que são as que você sai para cima, quanto para as energias negativas do universo, com sentimentos depressivos, ruins e tal, e tristeza, e raivas e ódios, que são quando você sai para a faixa de baixo. E levando em consideração a sociedade que a gente vive, eu acho que a gente já está chegando no inferno, né? A faixa de tolerância saiu de um jeito que deve estar cutucando Satanás lá embaixo. Ai, ai. Porque a grande maior parte das pessoas saem para baixo, né? Ainda mais nos últimos anos, onde a depressão tem se tornado aí talvez um dos grandes maiores males do século, né? As pessoas não estão mais tão preparadas emocionalmente para lidar com as coisas como elas já foram, sabe? É perturbador, inclusive, ver isso, né? A geração que a gente tem hoje de pessoas completamente emocionalmente despreparadas. São as pessoas mais afetadas, inclusive, pela manipulação dos seres negativos. Bom, agora, uma vez sabendo como eles agem, né, tanto os seres positivos quanto os negativos, como você evita os ataques, né? Como você evita que eles tenham efetividade? A resposta está no que eu falei antes. Quanto menos tempo você ficar fora da sua faixa de tolerância, quanto menos tempo você ficar vibrando em congruência com as verdades negativas, com os sentimentos negativos e, portanto, com as energias de baixa vibração, menos tempo você vai ter ali de acessos e, portanto, menos ataques você vai sofrer. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ser mais invulnerável. Talvez não tão invulnerável quanto o Super-Homem, né? Que, pensando bem, eu acho que ele não foi um bom exemplo, porque nem o Super-Homem tá tão invulnerável assim, levando em consideração as últimas notícias de que o Super-Homem agora vai virar bissexual. Então nem ele tá tão invulnerável assim às manipulações negativas do universo e da nossa sociedade. Poxa, Pierre, mas você tá falando assim, dessa maneira, então você tá querendo dizer que ser homossexual ou bissexual é negativo? Não, não tô querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que existe, na verdade não estou querendo dizer, estou dizendo, existem frequências energéticas, tá? E se você veio numa frequência determinada, você muda isso só porque sim, porque quer, ou por qualquer outro motivo, você inverte a sua polaridade, coisa que já a gente andou falando aqui. E isso também faz parte do plano dos seres negativos. Por que nos últimos anos tem sido feito todo um trabalho, quase como uma lavagem cerebral, para mostrar o que é errado como certo e o certo como errado nos últimos tempos? Por muitos motivos, né? E no caso da questão da sexualidade, tem sido mostrado de uma forma amplamente divulgada, né? Quase que bombardeando mesmo a gente aí com o fato de que a homossexualidade é normal, de que isso tem que ser bem aceito, de que isso tem que ser ok e tudo bem. E na verdade não tá tudo bem, principalmente para nós seres estelares, porque
um dos critérios para você voltar para o seu ponto de origem é você fundir com a sua alma gêmea. E se você é um homem, a sua alma gêmea inevitavelmente vai ser mulher. E se você é mulher, vice-versa. Né? E se você está com a sua polaridade invertida, como é que você vai fundir com um ser que está na mesma polaridade que você? E aí é história de química básica, né? Se você pega duas polaridades iguais, uma repele a outra, elas não se atraem. Então, como é que você vai pegar duas polaridades iguais e você vai unir? Uma pilha que tem os polos iguais, ela fica exaurida, ela não funciona mais. Né? A pilha, para ela funcionar, a gente precisa ter o polo negativo e o polo positivo para poder a corrente passar de um lado para o outro e a corrente elétrica acontecer. No magnetismo é a mesma coisa, o polo negativo atrai o polo positivo e eles se unem. E no que diz respeito à fisiologia do ser a nível energético, isso também é assim. Então, como você vai fundir com uma alma gêmea, cujo qual você possa estar na mesma polaridade que ela, se você tiver invertido? Não tem como. E aí, com isso, o que acontece? Gafanhoto, meu amiguinho Joãozinho, você perde a sua chance. E olha aí o plano dos seres negativos se concretizando, Mas eu não vou entrar muito nesse tema não, porque isso é um tema delicado e é super problemático falar sobre sexualidade, futebol e religião no nosso mundo, sabe? Porque todo e qualquer tipo de coisa cujo qual você fala com a melhor das intenções é deturpado mesmo. E ainda mais hoje em dia, onde o pessoal tá numa de levantar bandeiras aí, sabe? Defender bandeiras e usar a bandeira para empalar o amiguinho que está do lado. Então eu prefiro não entrar nesses méritos, ainda mais levando em consideração de que o meu canal já é um canal meio polêmico, né? A gente já fala sobre situações meio polêmicas e tal. Não quero mais uma na minha cabeça para me aborrecer. Bom, gente, eu acho que eu consegui resumir bem, tá? Para se defender de tais ataques negativos, basta então para tal, portanto, que você não fique muito tempo sob a influência de baixas frequências energéticas. Então, você sentiu que você deu uma queda, rapidamente volte a elevar a sua frequência. Sei lá, se você tem uma facilidade para elevar a sua frequência ouvindo música, escute música. Se você é do mantra, faça mantra. Pierre, qual mantra eu faço? Cara, se você tiver a possibilidade de fazer um mantra, lembrar de fazer um mantra, seja ele qual for, no momento em que você estiver com a sua energia baixa, qualquer um vai servir, pode ter certeza disso. Tá? Se você é uma pessoa que você é do esporte, você gosta do exercício físico, você sentiu que a sua frequência caiu, vai praticar esporte, vai fazer o exercício físico, e isso certamente vai elevar a sua frequência, porque vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, e isso vai combater a energia negativa e assim por diante, tá, gente? O que não pode é você ficar lá, tipo a hiena do Lípio Leão, né? E se entregar, entendeu? Porque aí, meu amigo, aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido um vídeo esclarecedor. Tô fazendo esse vídeo com essa roupagem um pouco diferente, assim, sabe? Uma conversa mais informal mesmo pra gente. E eu espero que vocês gostem desse novo formato, gostem do que foi falado, né? E sempre, tá, gente? Sempre eu falo isso, todos os vídeos. Mas tem muita gente que assiste e esquece de deixar o likezinho, que é muito importante, tá? Isso mostra pro YouTube, pro algoritmo do YouTube, que o vídeo é relevante dentro do assunto. E o próprio YouTube se encarrega de divulgar mais o vídeo, tá? E comentem, gente, comentem no vídeo. Falem o que vocês acharam. Me deem sugestões de temas, tá? Essas coisas são legais pra mim, são importantes. Porque assim, se vocês tirarem uma hora para maratonar o meu canal, vocês vão ver que tem mais de 100 vídeos já, tem bem mais, inclusive, tá? De 100 vídeos falando sobre variados assuntos, e eu nunca repito um assunto, sabe? Então, assim,
algumas vezes é complicado para mim, chega de uma semana para outra com a vida humana da gente, que é tudo muito atropelado, né? E aí eu tenho que me desprender entre ser pai, entre ser marido e ajudar em casa, e mais o fato de ser terapeuta, atender online. Então, assim, acabo não tendo tempo para pensar, sabe? E aí, se eu tiver algumas sugestões, isso pode me ajudar com o fato de eu conseguir direcionar com mais facilidade, ou até de pensar melhor em cima daquela sugestão e criar um tema muito mais rebuscado, vamos dizer assim. Acho que rebuscado não seria a palavra, elaborado, muito mais bem elaborado dentro daquele assunto, tá? Então, me ajudem aí, valeu? Gente, uma boa noite de quarta-feira para vocês, tá? Um bom restinho de quarta e um bom restinho de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um abraço a todos e fiquem na luz. Até a próxima.